Os atores Michael Ironside, Arnold Schwarzenegger e Rutger Hauer foram cotados para o papel de Alex Murphy, mas acabou que Peter Weller, o ator e maratonista nas horas vagas, estava em forma para o papel na ocasião. Peter Weller não cabia no carro com a armadura inteira, por isso que todas as cenas dentro do carro, o Robocop não está com a parte de baixo, ou seja, Peter Weller só filmou com a parte de cima, não filmou com a parte de baixo as cenas do carro. O ator Peter Weller buscou consultoria para desenvolver o movimento do policial Robocop. Ele praticou por 7 meses até desenvolver um movimento único para o personagem. Peter Weller chegou a dançar no Central Park com equipamento de futebol americano. Após 2 semanas de filmagens, Peter Weller vestiu o uniforme pela primeira vez, depois de um cansativo processo que levava de 8 a 9 horas. Daí ele descobriu que quase não conseguia se mover. Mesmo removendo partes da armadura, mesmo assim, ainda causava desconforto para o ator Peter Weller cometer os movimentos do personagem. Ele insistiu para que se encontrasse uma solução. 12 dias depois, ator e diretor chegaram ao movimento andar característico do personagem. Apesar da história do filme se passar numa Detroit futurista, nenhuma única tomada ou uma sequência foi feita na cidade. De acordo com o produtor John Davidson, eles descartaram filmar na cidade porque ela não tinha nenhuma construção futurista ou moderna. As filmagens ocorreram nas cidades de Pittsburgh e Dallas. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo, tá, com várias fotos dos bastidores, make off do filme Robocop, o policial do futuro. Se você quiser assistir, é só você clicar no card aí em cima, tá bom? As ruas de Detroit, repletas de vilões armados e muitas explosões, eram, na verdade, uma rua de Dallas pronta para ser demolida. Provavelmente influenciados pelo movimento para erguer uma estátua do Robocop em Detroit, os produtores do filme resolveram finalmente fazer algumas tomadas na cidade. Antes do roteiro final, o diretor Paul Verhoeven pediu aos roteiristas Edward Neumeier e Michael Miner. Ele pediu que fosse criado um romance entre os policiais Alex Murphy e Anne Lewis, mas ao ler a versão, o
diretor decidiu que o filme ficaria muito melhor sem o romance entre os dois personagens. Paul Verhoeven copiou a cena do vestiário em que os policiais trocam de roupa no filme Tropas Estelares, produzido 10 anos depois de Robocop, o policial do futuro. O cineasta Alfred Hitchcock sempre adorou participar de seus filmes, mas no caso de Paul Verhoeven, Robocop foi a única vez que o diretor apareceu na frente das câmeras, e foi por acidente. A cena no qual Robocop prende um dos bandidos em uma discoteca foi a cena em questão. O operador de câmera Josh Vaticano filmou Paul Verhoeven inesperadamente entre os dançarinos, o que acabou virando um easter egg no DVD de Blu-ray. Ele só soube da cena durante a edição do filme, mas concordou que a filmagem se encaixava perfeitamente na cena. O roteirista Edward Neumeier começou o rascunho do filme Robocop 2, onde o herói estaria offline por mais de 25 anos, após ter sido atingido por uma explosão. Mas o desenvolvimento deste roteiro cai por terra com a greve dos roteiristas. Então, Robocop 2 e Robocop 3 foram escritos pelo autor de quadrinhos Frank Miller. Para o confronto nos quadrinhos entre Robocop e o Exterminador do Futuro, Frank Miller criou uma história em 4 partes, onde a consciência de Alex Murphy estava enterrada na futurista Skynet, já que a tecnologia do Robocop teria auxiliado, em primeiro lugar, o surgimento do poderio das máquinas. Inicialmente, o diretor Paul Verhoeven não filmou a cena da morte do oficial Alex Murphy. O orçamento do filme já havia terminado e não seria possível adicionar a cena, mas depois da filmagem, Paul Verhoeven e o produtor John Davidson entraram em contato com o estúdio e, ao explicar a importância da cena, eles finalmente conseguiram dinheiro para filmá-la. A armadura do Robocop foi projetada por uma equipe liderada por Robert Bruddy e houveram muitos atrasos em sua fabricação por causa de mudanças no design. A armadura só ficou pronta no primeiro dia de filmagem e Peter Weller não teve tempo para treinar o movimento. Então a produção teve que ser interrompida para que o ator aprendesse a se movimentar usando a armadura, que levava até 11 horas para ser colocada no ator. O estúdio estava preocupado com a reação que os policiais da vida real teriam quanto à brutalidade do filme, principalmente na cena em que Robocop arremessa Clarice Boddicker através do vidro. O estúdio contratou um departamento policial para assistir à exibição teste. Qual a surpresa de todos? Os policiais adoraram. Eles aplaudiram em pé, demonstrando que adoraram o filme, gostaram muito do filme. O cineasta Paul Verhoeven
tem o costume peculiar de não chamar os atores pelos seus nomes reais, mas sim pelos nomes dos personagens. Pode não ser uma prática tão estranha, mas causou uma crise de riso nos atores Miguel Ferrer e Kurtwood Smith na cena da morte de Bob Morton, porque Paul Verhoeven se dirigia às atrizes que faziam papéis de prostitutas, enquanto se dirigia a elas, as chamando pelos personagens que elas interpretavam como bitches. A cena em que o Robocop atira no meio das pernas de uma mulher, atingindo assim um estuprador, não estava no roteiro. A cena deveria ser com o Robocop batendo no estuprador, mas na hora das filmagens, Paul Verhoeven teve a ideia de atirar entre as pernas de Dana Quinn e acertar a virilha do estuprador. Como parte do lançamento em VHS do filme Robocop, o ex-presidente Richard Nixon foi convidado para um evento de caridade do Boys Club of America. Embora não tenha sido realmente o ator Peter Weller na armadura, $25 mil foram doados aos Boys Club em nome de Richard Nixon e da Orion Home Video, que é a distribuidora do filme. A cena com reféns foi baseado em uma situação da vida real que aconteceu em 1978. O ex-membro do conselho da cidade, Dan White, fez várias pessoas reféns enquanto exigia seu emprego de volta, antes de assassinar o prefeito de São Francisco, George Moscone, e o supervisor Harvey Milk. As mãos do Robocop foram feitas de borracha, o que tornou extremamente difícil para Peter Weller pegar as coisas. A cena em que o Robocop pega as chaves do carro levou um dia inteiro para ser filmada e foram 50 tentativas até atingir o objetivo. A cena da morte de Alex Murphy foi fortemente editada durante a pós-produção para salvar o filme de uma classificação X. Mesmo com as edições, teve de ser apresentada 12 vezes a MPAA antes do filme ser liberado para a classificação R. A versão em DVD contém a cena completa da tortura de Alex Murphy. Kennywood Smith fez o teste para o papel de Dick Jones, mas Paul Verhoeven deu-lhe o papel do senhor do crime de Detroit, Clarence Boddicker, porque via em Kennywood Smith uma semelhança com o comandante nazista Heinrich Himmler. O filme contém uma referência a outro gigante de ferro da justiça. A primeira aparição de Robocop é quando o maníaco com a metralhadora aparece na loja de conveniência. Na loja há uma revista em quadrinho do Homem de Ferro na prateleira. Paul Verhoeven achou que essa seria uma boa homenagem, já que ambos, Homem de Ferro e Robocop, são homens com armadura metálica em busca de justiça. O roteiro do filme Robocop passou por vários diretores antes de chegar à mesa de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven só olhou algumas páginas e decidiu passá-lo adiante, acreditando ser apenas mais um filme de ação idiota. Porém, a sua esposa leu o roteiro e conseguiu lhe convencer de que era uma boa ideia abraçar o projeto. Diferente da maioria dos filmes de ficção científica, Robocop não faz menção a nenhum ano, nem explica se está em um futuro próximo ou distante.
simplesmente inicia, como se fosse parte do presente. O fato é que, apesar de ter passado tantos anos desde a sua estreia, não se pode considerá-lo ultrapassado, como ocorreu em 2001, Uma Odisseia no Espaço, em que mostra um futuro muito distante do ano de 2001 realmente. A Ford apareceu claramente como provedora principal de automóveis para o filme. O aparecimento do então novíssimo Taurus como carro patrulha, como a sua frota de modelos de 1986, não era inovadora o bastante. Foi decidido, então, utilizar modelos já existentes na Europa, mas que ainda não haviam sido lançados nos Estados Unidos, como o Sierra, Escort e Orion.